Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje faremos a análise gráfica da função tangente de x, uma importante função trigonométrica que é definida como seno dividido pelo cosseno e que, de um modo geral, os alunos relatam uma certa dificuldade tanto na construção do gráfico quanto na sua respectiva análise. Nós utilizaremos o MATLAB juntamente com técnicas de derivação para fazer esse estudo que certamente vai agregar conhecimento teórico-matemático para os seus estudos. Então, inicialmente eu tenho aqui um material que ilustra bem o comportamento gráfico da função tangente. Essa função possui o que eu chamo de um padrão de comportamento que naturalmente se repete. Observe que se você pegar esses três ramos dessa figura aí de forma isolada, eles são praticamente os mesmos, eles são idênticos, eles só estão localizados em pontos estratégicos que, por exemplo, podem ser as suas raízes. Então vamos fazer a análise aqui para esse gráfico na cor vermelha. Ele passa aqui pelo zero, né? Ele tem uma raiz, porque a tangente de zero é zero, é seno de zero dividido pelo cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então a tangente de zero é zero. E ele tem valores negativos e valores positivos. Agora observem que ele vem de menos infinito, tem essa curvatura para baixo, que nós falaremos depois sobre isso. Passa aqui pela origem e possui esses valores positivos com essa curvatura aí para cima, por assim dizer, de forma comparativa. Agora observe essas linhas tracejadas aqui, olha. Esse gráfico, nesse ramo vermelho aqui, ele corre paralelo a essa linha tracejada, ou seja, ele vai para mais infinito, mas ele corre paralelo. O que significa isso? Deixa aí nos comentários, mas eu já posso adiantar para vocês que trata-se das assíntotas verticais. O que são as assíntotas verticais? É quando você pega uma função, você calcula o limite dela com x tendendo a um ponto, e o resultado disso é mais ou menos infinito. E esse ponto da convergência, essa reta, são as assíntotas verticais. Então, de um modo geral, a função tangente, ela é sempre crescente. Guardem essa informação para o resto da vida de vocês. A função tangente é sempre uma função crescente, ela vem de menos infinito, ela possui uma raiz e continua crescendo, possuindo assíntotas que limita esse padrão comportamental, mas sempre é crescente. E, portanto, vamos calcular a derivada da função tangente para concluir a respeito desse crescimento. Inicialmente, vamos criar aqui as nossas variáveis simbólicas, sin x e sin h. Se você chegou até aqui e não sabe muito bem do que se trata, confere os vídeos anteriores sobre derivada no MATLAB, em que eu explico um pouco sobre o cálculo simbólico aqui no MATLAB. Vamos criar aqui a função tangente de x. A propósito, a função tangente de x no MATLAB é tan. Você pode colocar um help, ó, help tan, ó, e ela vai dar todo o significado da função tangente. Está aqui, ó, tá? O MATLAB explica para você, tem esses links aqui que vão te levar a outras funções relacionadas ao MATLAB, tá? Vou dar um CLC. Você pode, por exemplo, calcular o f de zero, a tangente de zero é zero. Você pode calcular a tangente de π sobre 2, só que você sabe que o cosseno de π sobre 2 é zero, portanto eu vou ter uma indeterminação, e o MATLAB responde para você que isso não é um número, tá? Só que em termos de análise, a gente interpreta isso daí como sendo uma divergência. Vou dar um CLC aqui e vou criar o nosso quociente diferencial para calcular a derivada. Então, é o f de x, perdão, igual ao f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h, portanto eu ponho um parênteses aqui com o devido cuidado para que não ocorra nenhum erro, tá? Dividido por h. Então tá aí, o g de x, tangente de x mais h menos tangente de x dividido por h. Eu vou calcular aqui o expand, que é um comando próprio do MATLAB, que ele vai calcular essa tangente da soma. Então, enquanto ele faz esse cálculo, eu vou armazenar isso também na própria g de x, tá? Pronto, então tá aí toda essa expansão já feita os cálculos da tangente da soma. E você pode fazer essa análise aí e concluir que, de fato, essa expansão tem um limite. Portanto, vamos calcular esse limite, utilizando o limite do MATLAB. Então, é o limite de g de x, quando h vai para zero, tá? h, vírgula zero. Então, tá aí. O MATLAB respondeu que é tangente ao quadrado mais 1. Se você já estudou um pouco de cálculo diferencial, e você sabe que a derivada da tangente é secante ao quadrado, não se assustem com o que o MATLAB respondeu para você. Porque tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, que é uma identidade trigonométrica, tá? Agora, observem, tangente ao quadrado sempre é uma função positiva. Mais 1 continua sendo positivo, ou seja,
A derivada da função tangente é sempre positiva, independente do x que você tomar. E se a derivada da função for positiva, a função é crescente. Nesse caso, a derivada sempre é positiva e, portanto, a função tangente sempre é crescente. Sempre é crescente. Vídeo material que eu apresentei aqui para vocês, né? Sempre está crescendo. Agora vamos fazer uma breve construção gráfica aqui, tá? Eu vou dar um CLC para limpar a tela. Eu já tinha considerado aqui um intervalo de x que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? Com esses ajustes aí, que é para poder ficar bem visível o termo de escalonado no gráfico, tá? Então vamos plotar aqui. Plot de x, vejamos, tangente de x, né? Pronto, tá aqui, ó, o gráfico. Vamos melhorar um pouco esse gráfico. Vamos colocar aqui uma cor, né? 2 tracinhos B de blue, que é azul em inglês. Vamos colocar aqui um engrossamento de linha, line white, line, faltou um E, tá? Fecho aqui, coloco 2, que é o engrossamento de linha. Eu vou considerar aqui também uma malha, tá? Que a gente chama em inglês de grid on. Esse é o comando específico que vai jogar uma malha dentro daquele gráfico lá, tá? Opa, tem um erro aqui. É o line width, faltou uma vírgula bem aqui, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui um pouco para a esquerda. E deixa eu ampliar ele aqui, ó. Então tá aí. Nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, a gente nota aqui que ele está indo para mais infinito, só que paralela a essa assíntota, e aqui indo para menos infinito, tá? E paralela à assíntota menos π sobre 2. Eu só plotei a parte gráfica que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, mas observem que ela sempre está crescendo porque a derivada da tangente é sempre positiva. Então, mais um vídeo muito legal para você, agregando valor teórico para os seus estudos matemáticos, em particular para os seus estudos de cálculo diferencial. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, deixe seu like, faça seus comentários, compartilhe, porque isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.